Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro amigo, meu bom telespectador, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aqui é o Vinícius, eu sou o evangelizador, estou evangelizador da casa Eurípides Barçanufo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de São José do Rio Preto. Na nossa palestrinha, no nosso estudo do Evangelho de hoje, nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Ailson. Ele é membro da casa, uma pessoa ímpar, uma pessoa com conhecimento extraordinário. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que ele tem a dizer para vocês e para a gente de um modo geral. Antes de eu passar a bola para ele fazer a apresentação, se bem que eu já falei o nome dele, né? Mas, enfim, eu gostaria de lembrá-los que a nossa campanha Alto de Souza está rolando via online, via contato, enfim. Caso você tenha algum alimento que você queira doar para a gente repassa para as famílias carentes. É assim que funciona a campanha Alto de Souza. Antes do Covid, nós batíamos de casa em casa arrecadando alimentos, mas agora, infelizmente, não estamos podendo realizar essa atividade. Caso você tenha um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, ou então, se você quiser fazer alguma doação em dinheiro para a gente, também a gente converte esse dinheiro em alimentos. As famílias ainda estão precisando, ainda mais agora, né, da cesta básica que a gente monta. Então, se vocês puderem colaborar, nós vamos ficar muito agradecidos. Vocês podem entrar em contato comentando aqui no canal, ou então, caso você conheça algum membro da casa, manda mensagem para ele via WhatsApp que a gente dá um jeito. A gente disponibiliza um endereço para você fazer a doação, ou enfim, o que for melhor para vocês. Belezinha? Agora, sem mais delongas, nós vamos conversar a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu peço para você, caso você tenha o Evangelho aí na sua casa, pega o Evangelho para você ir acompanhando o estudo com a gente, belezinha? Se você não tiver, também não tem problema, que dá para acompanhar mesmo assim, belezinha? Agora, sem mais delongas, eu passo a bola para você, meu amigo. Olá, pessoal. Meu nome é Ailson José de Souza, sou membro do Centro Espírita Eurípides Barçanufo há 32 anos. Agradeço aos amigos internautas e que nós possamos hoje interagir de uma maneira muito simples sobre os fundamentos da doutrina espírita. Vivemos um momento onde nos causa muita inquietação. Há uma intranquilidade geral, onde os números da depressão aumentam, onde muitas das vezes a desconfiança. Então nos falta ainda crer de uma forma racional. Não só as pessoas de maneira geral, mas principalmente nós, da comunidade espírita. Então eu gostaria de tecer alguns comentários fundamentais. Principalmente, nós não estamos soltos no acaso. Precisamos crer, conforme fala Divaldo Franco, em Deus. Na dificuldade maior, peçamos a Deus. Mas que Deus é esse que às vezes a gente titubeia na nossa fé? Vamos começando então, analisando um comentário de Santo Agostinho, onde ele fala assim: se me perguntar sobre Deus, eu não sei responder, mas se não me perguntar, eu sei. Se nós analisarmos também um comentário do Sr. Eurípides Barçanufo sobre Deus, ele responde: a inteligência da inteligência. Se nós analisarmos João, o evangelista, ele declara com toda a propriedade de que Deus é amor. Allan Kardec também questiona as entidades veneranas, e a gente vai encontrar essa questão no Livro dos Espíritos, na questão de número 1. E ele pergunta de uma forma diferente de até então, onde não relata a persona, mas que é Deus? E as entidades respondem: causa primeira ou primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. O que nos deixa, ou nos dá uma tranquilidade
de que nada acontece sem a permissão divina. Tudo que não é criação humana, com certeza, criação de Deus. É bom analisar essa crença em Deus de uma forma bastante racional. Por quê? Muitas vezes nós tecemos um juízo de forma equivocada. Quando algo acontece com o semelhante, temos uma leve impressão de que ali, no juízo não muito feliz, de que houve uma justiça. E quando acontece algo com a gente fala assim, ah, meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Isso é muito comum nós ouvirmos narração, inclusive de nós espíritas. Mas devemos colocar com bastante propriedade de que nada acontece sem a permissão divina. Segundo o relato do médium Divaldo Pereira Franco, essa epidemia tem acontecido a cada 100 anos, especialmente nos anos 20, como isso aconteceu com a tal gripe espanhola, onde dizimou várias vidas. Então são recursos, muitas vezes, com a permissão de Deus, para acelerar o processo evolutivo, o processo moral da criatura humana na Terra. Então, para a gente fundamentar a base da doutrina espírita, devemos crer assim, que Deus é amor, inteligência suprema, e que na recondução da criatura humana no caminho da felicidade, não há castigo, mas sim condições para que nós nos reeducamos, realinhamos com as leis universais, com as leis divinas. Um outro item fundamental para que nós tenhamos a compreensão de que como pode morrer fulano, ciclano, beltrano, pois é por acaso? Não. Existe a reencarnação, onde fundamenta-se ali a justiça divina. Nada, repito, acontece por um acaso. Todos nós, quando reencarnamos, temos um programa, foi traçado um programa. Deveríamos desencarnar com isso ou com aquela situação. E, ao nosso livre-arbítrio, possamos até mudar o circo da história, mas nunca fugirmos da essência, daquilo que nós concordamos, na maioria das vezes, o que é melhor para nós. Conforme relatou esse dia para trás, repito, o médium Divaldo Franco, nem sempre nossos pedidos são aceitos da maneira em que nós gostaríamos, mas a providência divina sabe o que é melhor para nós. Então, geralmente, as dores, aflições, querendo ou não, ainda são um duro remédio para que nós possamos trilhar no caminho do bem. Outra condição de que nós devemos estar atento e que reporta fundamentos da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Geralmente, nós cremos na comunicabilidade só dos médiuns, aquele que tem o dom da mediunidade, da psicografia, os médiuns falantes, psicofonia e assim por diante. Mas Deus comunica conosco em diversas situações. É que muitas vezes nós nem estamos muito atentos. Basta nós estarmos as nossas preces, os nossos pensamentos e as nossas ações interagindo do bem. Automaticamente nós vamos começar a ouvir a voz de Deus através das outras criaturas, porque Deus ajuda a criatura através das criaturas. É uma escalada sem fim, um degrau maior para o menor, e assim sucessivamente. Um outro processo que nós não devemos estar muito preocupados foi relatado por Jesus, fundamentado a doutrina espírita. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, diversos mundos habitados. Muitos de nós continuaremos na Terra, muitos irão para outros mundos. E, da mesma forma que outros irmãos nossos
irão habitar a terra. Segundo Jesus, os mansos e os brandos herdarão a terra. Então é muito bom sempre fazer uma análise. Doutrina Espírita fundamenta-se na crença racional em Deus, na reencarnação, nos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos e nos ensinos de Jesus. Principalmente nas leis de caridade. Nós costumamos falar, ouvindo muitas vezes os ensinos dos espíritos e aqueles que são orientadores da doutrina, é o caso do Chico Xavier, é o caso do Divaldo Franco, de que nós devemos estar um tanto mais atentos, orarmos tanto quantas vezes possíveis ao longo do dia. Mas também o próprio Chico nos orienta de que as mãos que aram estão na frente da boca que ora. Então é importante orar, mas é tão importante, ou mais importante, arar, ou seja, estar metido nas obras de caridade. Agora, focar na caridade é de fundamental importância, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Há criaturas nos esperando de nós espíritas que demos uma palavra de consolo, de conforto. E é muito importante. Nós temos falado com criaturas que estão tentando alguma síndrome, desespero, medo do coronavírus. E quando você liga para ela e fala assim, olha, isso vai passar, dá um alívio danado, muito, muito grande. Eu vi tempo atrás um psiquiatra, um programa de televisão, um rapaz novo, muito respeitável, falando exatamente, dando parecer até que ele tinha conhecimento da doutrina espírita. Isso também passa. Realmente, tudo vai passar. Esse mal não vai perdurar por muito tempo. E se Deus quiser, nós estaremos vivendo uma era com muito mais amor, com muito mais intensidade. É bem verdade que em toda situação desastrosa, a maioria das pessoas, a gente acredita que sim, faz reflexões, busca mudar o comportamento, uma busca incessante de Deus ao próximo, baseado nos ensinos de Jesus, seja qual sua religião for. Mas também há aqueles aproveitadores de última hora. Então não devemos preocupar, não. Cada um responde pelos seus atos. Preocuparmos, sim, em fazer o nosso melhor em torno do Evangelho, em torno do nosso companheiro, companheira, de necessidades variadas. Nesse momento, a gente percebe que a humanidade está focada principalmente na necessidade primordial, ou seja, a sustentabilidade do corpo físico, da condição humana. E é uma caridade fundamental. Mas existem, entretanto, outras caridades que nós devemos praticar. E, baseado nos ensinos de Jesus, orientar as demais criaturas. Temos visto nessa pandemia criaturas distantes falando através das redes sociais com seus familiares, e que nesse processo descobrem ou redescobrem o quanto era importante o tempo que tinham para se abraçar, para estar juntos, e que não deram tanta importância. Mas quando passar a epidemia, voltarão a ter oportunidade de se abraçar, de valorizar o tempo, de dignificar a família, de perdoar as ofensas. É um dos aspectos fundamentais da caridade, de não passar para frente aquilo que não tem valor nenhum, caridade da indulgência, e assim a gente vai tendo a compreensão melhor de como é tão simples viver e que nós estávamos equivocados nos valores da vida. Relatando assim, só para ilustrar,
Eu tenho companheiro, amigo, espírita, e por sinal de um poder aquisitivo bastante elevado. E ele me ligou dia para trás e falou: Ailson, fala alguma coisa para mim. Eu falei: que Deus te abençoe. Então ele falou assim: mas continua falando mais. Eu estou um pouco apavorado. Você vê, agora que eu comprei meu avião, estou com dificuldade de voar. Fiz um rancho de cinema, uma lancha e não posso navegar. Então, para que está servindo os valores amoedados que eu tenho, embora ganhando com dignidade? Eu falei: ó, fica tranquilo, isso vai passar. O importante é a gente refletir nesses momentos. Tudo tem importância muito grande na vida, inclusive os valores amoedados. Mas é preciso a gente dar valor, o valor real, não o valor absoluto, né? Que muitas vezes a gente tem dinheiro, mas não consegue comprar o tempo, não consegue comprar um abraço, não consegue comprar uma palavra amiga. E todos nós, principalmente nós espíritas, temos que sair a campo, né? Os trabalhadores saíram a trabalhar. Com certeza, muitas vezes, nós estamos tendo a oportunidade última, os trabalhadores de última hora. Então é hora da gente arregaçar a manga, orar, mas muito mais do que orar, começar a arar, para descobrir os valores da vida. E nem sempre a vida é construída da forma que a gente deseja, mas sim da forma traçada e comumente com a nossa aquiescência, quando projetamos a nossa encarnação. Eu tive a oportunidade, eu costumo falar sempre nos meus comentários, que no ano de 83 e 84, eu tive a felicidade de caminhar com o médium Chico Xavier, seja no grupo espírita da prece, às sextas-feiras à noite, às vezes no sábado à noite, e no sábado à tarde, na soma do abacateiro. O que eu costumo dizer é o seguinte, é que nós, muitas vezes, estamos sofisticando demais a doutrina, que é tão simples, que é pura na essência. Eu vi lá o Chico Xavier, ouvindo o seu comentário, deu para aprender muito, mas deu muito mais para aprender com o seu exemplo, onde as criaturas mais simples pareciam ser a eleita por ele. Então chegava até ele, depois de ler o comentário do Evangelho sobre o Espiritismo, depois de ouvir um comentário do Evangelho dos amigos convidados, chegaram até ele para pegar uma sacola de mantimento, alimento. E era uma sacola assim, não muito farta, conforme a gente distribui na nossa casa de oração. Eram poucos gêneros alimentícios, alguns pão. E eu confesso que eu fiquei muitas vezes do lado dele, ouvindo ele botar a mão no paletó, na algibeira, e fazia um movimento com o braço, e ao retirar a mão do paletó, ele trazia alguns valores amoedados, algumas notas, e punha na mão da pessoa e fechava a mão, para que ninguém pudesse ver, ou seja, que não queimasse a mão de quem estava recebendo. Então eram os valores amoedados, o pão que alimenta o corpo, mas depois vinha o abraço fraterno. E ele beijava a mão da criatura, a criatura beijava a mão dele, era aquele gesto repetido por diversas vezes, até que o último beijo era o dele. Então era algo fantástico. E saía dali, as pessoas saíam reconfortadas, pelo pão que alimenta o corpo, mas também pelo gesto de: vai com Deus, meu filho, estamos juntos nessa caminhada. Isso é muito importante para todos nós que somos espíritas. Então devemos ser espíritas não só mais por convicção, mas ser um espírito por ação, que as pessoas reconheçam em nós não por aquilo que pregamos e falamos, mas pela nossa atitude. É muito importante ter atitude, e que muitas vezes a gente percebe que são respeitáveis conclaves que fazem por aí, mas muitas vezes eu percebo que, será que Jesus entraria? Será que Jesus seria um convidado? Então que nós tenhamos na casa espírita o conforto necessário para receber os irmãos que aqui vêm, mas que tenhamos também a paciência
de estar na porta, apertando a mão de cada um, o abraço respeitoso, orientando, o abraço, o gesto que fala mais que palavras, e muitas vezes consola, conforta, né? E eu ouvi algumas vezes o Chico Xavier, por diversas vezes, não uma vez só, não falar quase nada, e a pessoa sair de perto dele dizendo que ele era bom papo. Observei também alguns amigos, não só Chico Xavier, Associação Espírita Allan Kardec, onde eu frequentei uma cidade espírita, e por 7 anos fiquei lá. Pessoas sentavam com o Sebastião Basso no banco, a ponto de suicídio, ia lá, batia papo com ele dava 3, 4 palavras, a pessoa falava meia hora sem parar. E no fim, ele abraçava a pessoa saía e falou assim: o senhor é um bom papo. Mas como bom papo? Ele não falou quase nada, deixou a pessoa desabafar, falar, né? E a pessoa sair dali encorajada. Então é muito disso. Tive a felicidade de, em junho de 2018, com a minha esposa, conhecer a Mansão do Caminho, o nosso Divaldo Franco. Embora já ouvindo diversas palestras dele, já tive a oportunidade, juntamente com o Jair Contente, de minhas esposas, de ir ao Rio de Janeiro vender torta de frango para ajudar a Mansão do Caminho por 2 anos, onde fomos recebidos por metralhadora. E graças a Deus estamos vivos, né? Fomos desviados por amigos espirituais. E na Mansão do Caminho, a gente fica abismado de ver como é diferente, como é um modelo, exemplo para nós espíritas, que pregamos a caridade, que temos noção da doutrina espírita. Cheguei lá, fui recebido no horário marcado, a disciplina total. A moça mostrou diversas salas, aqui isso aí, nós temos na sala X, criança de 0 a tantos anos, de 3 a 4, 4 a 5, até que eu cheguei na terceira sala com criança de 6 anos. E quando eu cheguei nessa sala com criança de 16 anos, de 6 anos de idade, levantaram como se eu fosse um soldado com a minha esposa, bateram continência e a mão no peito e disseram assim: muito obrigado, papai do céu, o senhor tem enviado um coração amigo a nos visitar. E eu comecei a ficar emocionado, eu comecei a chorar, porque foi: meu Deus, existe o céu na terra. A escola educacional do ciclo fundamental, olha o nome sugestivo, Escola Educacional Jesus Cristo. E andei por diversos lugares lá, até quase 11h30. De repente a moça falou assim: agora temos que regressar, não dá para ir mais. Lá em cima funciona o Centro Espírita Caminho da Redenção. Eu voltei, deixei uma dedicatória, deixei um abraço no pessoal e fui para a Irmã Dulce. Hoje é Madre Santa, né? Santa Madre dos Pobres. Santa Madre Dulce dos Pobres, coisa mais ou menos assim. Fiquei encantado de ver como atende. Então são criaturas que aprenderam a orar, mas que aprenderam muito mais do que isso: arar. Divaldo Franco, para quem não sabe, ou ainda não está atento, ele está com 93 anos. Para levantar da cama, ele se arrasta no chão e um filho ajuda ele a sentar. Quando ele está a serviço de Jesus, os espíritos atuam e aliviam a sua dor. Chico Xavier, quando eu frequentava o Filho da Prece, tomava quase 22 medicamentos diários. Ou seja, todos nós temos dificuldade, temos limitações, temos problemas, mas o importante é continuar à frente, confiar em Deus, confiar em Jesus e fazer a parte que nos cabe. Muitas vezes a gente fala: estou com um problema assim, uma encravada, não vou no centro, então eu já fiz demais a minha parte. Não é bem assim, né? Devemos ter fé, ter confiança e cada vez mais fundamentada na doutrina espírita, na confiança em Deus, na fé no futuro, e vamos caminhar fazendo a parte que nos cabe para aliviar dor dos nossos irmãos do caminho. Nossa doutrina, ela é consoladora. Então nossa obrigação é consolar os aflitos. E há muita dor no mundo, muita dor, né? Não devemos pensar em gratidão, nós devemos aceitar as pessoas como elas são. É difícil, é o filho problema, é o marido difícil, é a esposa difícil,
mas faz parte do processo reencarnatório. Segundo Chico Xavier, o processo reencarnatório, ninguém erra de endereço. Então, aceitarmos tais quais são. É uma luta, mas nós seremos capazes de vencer. Vencer a nós mesmos e ser reconhecido como verdadeiros cristãos. E o verdadeiro espírita não é nem um sinônimo de perfeição, mas é aquele que luta arduamente para vencer os maus hábitos, né? E buscar-se uma criatura melhor, domar as tendências negativas, buscar a confiança em Deus e a fé no futuro. É isso então, confiança em Deus e a fé no futuro, a base fundamentada dessa nossa doutrina espírita. Para encerrar nosso bate-papo, eu gostaria muito de agradecer a Deus, a Jesus, os amigos espirituais, na prece amiga de Espírito João de Deus, nas mãos do nosso Chico Xavier, quando ele diz: obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos da tua doutrina santa, que nos conforta, que nos levanta para o seu reino de amor, pela fonte em que entretece, poema de melodia, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela carícia do lar, doce teto de carinho, que nos concede por ninho o céu na terra, campo e flor. Vivemos, Jesus querido, na esperança de encontrar-te, cantando por toda parte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos os amigos internautas. Opa! Show de bola, muito bom, muito bom. Uma mensagem muito clara e muito necessária num momento como esse pelo qual nós estamos passando. Pelo menos para mim serviu bastante. Espero que vocês também tenham gostado, que a gente possa servir a carapuça e que a gente possa, além de orar, arar, como o nosso bom amigo Ailson nos disse, né? Bom, já que o senhor já fez a prece de encerramento aí, o senhor tem alguma consideração final para a gente encerrar? Só agradecer. Agradecendo a todos os amigos, a casa que nos acolhe. É isso aí. Muito obrigado. A gente que agradece de coração, de verdade. Foi muito gratificante estar com você aqui. E vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado.